De volta aqui com o Meio Dia Paraná, posso pedir uma licencinha para você? Eu só vou ali pegar um copo de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, só um pouquinho. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui para você. Gente, nada mais é do que água, é a composição química da água, H2O. Esse é o assunto do Prepara Foz de hoje. Parece um assunto até difícil, meio confuso quando você coloca um monte de coisa aí, né? Mas isso está presente na nossa vida. Até mesmo os agrotóxicos são compostos químicos. E isso é conteúdo que pode ser cobrado na prova do Enem. Vamos entender um pouquinho mais desse assunto na reportagem aí? A soja é a cultura que mais consome agrotóxicos. O primeiro usado é o herbicida, produto que vai matar as ervas daninhas ou plantas invasoras. O glifosato, agrotóxico mais vendido no mundo, é um herbicida. Durante os 4 meses de desenvolvimento da soja, o agricultor ainda vai precisar passar fungicidas para prevenir fungos, como a temida ferrugem asiática, e inseticidas para espantar ou matar os insetos. Hoje o custo dos produtos dos defensivos agrícolas é muito alto. A gente usa não porque a gente quer, porque tem um custo muito alto. É usado a partir da recomendação técnica dos responsáveis que fazem indicações para nós do uso dos defensivos na hora certa, em quantidade certa e com prevenção, com tempo de carência para não dar problema nenhum para o alimento que vai chegar à mesa do consumidor. Para o seu Luiz, que viveu no tempo da enxada, sem os agrotóxicos, o mundo não conseguiria produzir comida suficiente. No meu começo, era só na enxada, arado de boi. Meu Deus do céu, você hoje vai fazer o quê? Não faz nada, né? Se não fosse os herbicidas aí, nós estávamos... Não sei onde nós estávamos. Naquela época nós éramos 7, 8, tudo na lavoura. E hoje tem 1 em 2. De um lado, a produção de alimentos, que poderia reduzir a 40% do que é hoje sem o controle das pragas. E de outras consequências à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Uma pesquisa em andamento na UTF-PR de Francisco Beltrão, por exemplo, encontrou resíduos no solo de um agrotóxico proibido há mais de 20 anos. Os agrotóxicos, os fertilizantes usados lá na lavoura, são misturas de compostos químicos. Aqui, por exemplo, a gente tem o ácido fosfórico, que é a base de um tipo de inseticida. Esses agroquímicos, eles nos ajudam a entender uma parte importante da química, um conteúdo que é cobrado no Enem: as diferenças entre orgânicos e inorgânicos. Bem antigamente, a química era dividida em química orgânica e química mineral. Então a gente pensava assim, vou extrair compostos dos seres vivos. E aí eu teria química orgânica. Seriam compostos que eu precisaria de um ser vivo, uma planta, uma flor, ou mesmo um bichinho, para extrair esse composto dele. E a química mineral, eu ia lá nos minerais, nas pedras, literalmente, retirar. Houve um momento, então, em que a ureia foi sintetizada no laboratório. A partir desse momento, a ureia é um composto orgânico, né? Ela foi feita em laboratório sem precisar da sua origem natural. Foi um marco muito importante isso, porque a partir de então eu não preciso mais lá pegar a planta para extrair o que eu quero dela. Eu posso simplesmente ver qual é a fórmula dela e vou fazer ela em laboratório. Nisso surgiram então toda uma enorme quantidade de substâncias, dentre elas os agrotóxicos sintéticos, né, que são formulados em laboratório, então, para serem aplicados tanto agrotóxicos como fertilizantes, né, os agroquímicos em si. Então, a química não se chamou mais química mineral e química orgânica. Começou a ser química inorgânica e química orgânica. Existem mais de 1000 formulações diferentes de agrotóxicos. E dos 118 elementos químicos conhecidos atualmente, os mais encontrados são o bromo, o carbono, cloro, enxofre, fósforo, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Você já viu que os principais tipos de agrotóxicos usados nas lavouras são os herbicidas, fungicidas e inseticidas. Para entender o que vem a seguir, você precisa saber ainda que os inseticidas se dividem em 4 tipos principais: os organofosforados, os carbamatos, os organoclorados e os piretroides. Para diferenciar, por exemplo,
um ácido orgânico de um inorgânico, nós temos então o precursor dos organofosforados é inorgânico. O precursor dos carbamatos é um ácido orgânico. Como é que eu sei que esse é orgânico e esse é inorgânico? Primeira coisa, esse tem carbono, esse não tem. Isso meio que de cara já me mostra. Os piretróides são um grande exemplo da mudança que ocorreu após a síntese da ureia em laboratório. Porque antes eu precisava pegar a substância viva para extrair o princípio ativo que eu queria dela. Os piretróides, eles são a forma sintética da piretrina, que existe nos crisântemos. Então, antes eu precisava coletar crisântemos, extrair esse princípio ativo e aí usar como inseticida. Agora eu não preciso mais extrair o crisântemo, eu consigo simplesmente fabricar os piretróides e uma vasta gama de moléculas que tem como princípio ativo o mesmo substâncias que os crisântemos têm para espantar insetos. Ei, prof, não dá para produzir em laboratório neurônios assim bem entendidos em química, não? Um pouquinho mais de paciência por causa dessa abstração das reações em si, mas ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente só existe por causa dela. Então, não tenham medo da química. Se apaixonem por ela. Gente, que professora simpática, que 10, hein? Assim a gente passa a gostar de química, hein, professora? Ó, na reportagem de amanhã a gente vai falar da temida redação, que mais pontua no Enem. E aí, claro, trazer aquela lista de cuidados na hora de fazer o texto. Amanhã aqui no Prepara Foz. E lembrando que sabadão tem o quê? O nosso aulão, o aulão da RPC no Shopping Catuaí a partir das 10 horas da manhã. Qualquer um pode ir, não lembra que a gente abriu a inscrição para vocês. Muita gente fez e a gente espera essa muita gente lá para acompanhar, tá? Porque a gente está contando com a presença de vocês lá no sabadão. Até porque se outras pessoas agora estiverem tentando fazer a inscrição, não conseguem mais. Então, já que você garantiu sua vaga, marque presença no aulão e isso vai dar uma refrescada legal para o primeiro dia de prova, que é no domingo. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes para vocês aqui.